Pessoal, estamos começando aí a nossa aula. Deixa eu ver aqui no grupo como é que está o pessoal, se está bem movimentado, se já estão a postos. Eu acredito que sim. Vou botar aqui um estamos ao vivo, para quem está acompanhando ao vivo, e para quem pegar essa aula gravada, saiba que a aula já começou. E a gente sempre começa com o nosso exercício de respiração, seguido, obviamente, pela nossa oração e pelo nosso segundo exercício de respiração. Eu sei que muitas vezes isso vai parecer para você algo que deveria ser deixado de lado, afinal de contas eu já falei disso, eu sempre repito no início das aulas. Mas obviamente você não entendeu que para aprender melhor você tem que ter método. E a gente sempre fala de método e processo aqui, e vamos começar por isso. Então, novamente, eu vou fazer aqui com vocês hoje o nosso primeiro exercício de respiração, aquele onde a gente busca acalmar a mente, deixar tudo lá fora, tirar aqui toda a interferência de outra coisa que você estava vivendo e nos acalmar. Então, primeiro, busque um lugar muito tranquilo, papel e caneta, tablet e caneta, um bloco de anotação é sempre melhor, porque nós precisamos do movimento da mão para criar uma memória mais permanente do conhecimento. Mesmo que você não anote tudo o que eu falo, você deve começar a ter o hábito de anotar as coisas. Desculpa aí, pessoal. Porque esse movimento cria conexões neurais melhores. E isso não sou eu que estou falando, é a neurociência. Então, vamos para a nossa respiração, que vai ser a respiração de acalmar. Eu vou fazer ela só 2 vezes com vocês e vamos retomar já para a oração rapidinho, para não perder muito tempo e ir para o assunto. E depois a nossa de concentração, que vai nos deixar alerta. Então, a primeira, vocês devem lembrar, a gente inspira 4 segundos, tranca a respiração por 7 segundos e relaxa e solta a respiração por 8 segundos. Eu vou fazer isso 2 vezes e vou contar aqui nos dedos para que eu não perca muito tempo e você também entenda. Então vamos lá, 3, 2, 1. Feita a nossa respiração, eu quero que agora você se concentre nessa oração rápida também que a gente vai fazer nesse momento. Então, se você já está num lugar tranquilo, já está com o teu bloco de notas, o teu lápis na mão, já fez o exercício de respiração, agora você pode se concentrar em fazer a oração comigo. Então, independente da sua religião, com todo respeito a todas, eu vou fazer uma oração que ela tenta ser o mais abrangente possível, mais respeitosa, mas que me é própria e que eu acredito que reflete muito os meus valores. Então, Deus Pai, Todo-Poderoso, por favor, faça com que essa aula seja de muito proveito a todo mundo que nos acompanha e também que através dela a gente possa ter um impacto positivo nas cidades do Brasil, através de projetos de urbanismo muito bem pensados, muito bem planejados e muito bem executados, que refletirão então uma sociedade melhor, mais humana e muito mais cristã nos valores de fraternidade, de amor e de perdão. Eu te peço que então direcione as minhas palavras hoje e, mais do que isso, abra o coração das pessoas que me ouvem para que possam tirar o maior proveito desse momento. Amém. Bom, gente, agora vamos para o nosso segundo exercício de respiração. Também só vamos fazer 2 vezes para não perder tempo. Ele é mais rápido, são 4 segundos inspirando, 4 segundos trancando a respiração, 4 segundos soltando e mais 4 segundos mantendo a respiração esvaziada. Vamos lá? 3, 2, 1.
pronto. Vocês veem que não precisa de muito. E para quem pulou alguma parte das aulas, lembrar que esse segundo exercício de respiração, ele está intimamente ligado com o exército americano e é uma técnica de manter a concentração. Eu já estou aqui com o meu tablet aberto, pedi para a produção também disponibilizar aí para vocês. E vamos para a aula de design da Terra, a primeira aula, e também ela vai ser quebrada em vídeos menores, obviamente, mas depois nós teremos complementares, aulas complementares, porque esse é um dos grandes pilares do método MR e não é algo assim tão superficial. Se nas aulas anteriores nós já aprofundamos alguma coisa sobre os conceitos, agora a gente vai aprofundar ainda mais. Isso é necessário porque agora a gente chegou naquela parte do círculo dourado dos loteamentos de sucesso que reflete, deixa eu até fazer o círculo aqui para vocês. Então nós temos sociedade e infra na primeira camada, né? Vocês devem lembrar. Na segunda camada nós tínhamos então os aspectos jurídicos, contábeis e ambientais, né? E ambiental. Na terceira camada, a constituição da empresa loteadora. E é dentro da empresa loteadora, não ficou muito bom, mas tudo bem. É dentro da empresa loteadora que nós vamos ter os 4 designs, né? Os 4 designs. E o primeiro desses 4 designs, né, pessoal, é o design da Terra. E o que a gente chama de design da Terra? Deixa eu escrever aqui para vocês, né? Isso que o computador ajuda nós com a caligrafia. O design da Terra nada mais é do que uma parte de 4. Essas partes elas são intercambiáveis. Eu quero só apresentar aqui para vocês porque os outros designs, então, que é o design de obra, o design de terreno, O design de terreno, ele vai se ocupar da aprovação, e nós vamos falar adiante no curso, e do projeto que a gente vai executar. O design de obra, que é o próximo design, lembrando que todo design é uma modelagem, nós estamos modelando processos. O design de obra, que seria o terceiro da obra, ele já vai se preocupar com as questões relativas ao canteiro de obras, a execução da obra, ou seja, aquele dia a dia mais para frente. E o último design, que é o design de vendas, vai se preocupar com as vendas do empreendimento. Só que ao contrário do que talvez você esteja pensando e esperando, esses 4 designs que começam pelo design da Terra, que vai buscar saber o que é a vocação ou qual a viabilidade do empreendimento, eles não são um atrás do outro como eu desenhei aqui, não. Eles são, na verdade, vamos dizer, eles não são simplesmente você vai de um passo ao outro e vai de um passo ao outro. Eles vão se interrelacionando, né? Então, todos voltam lá para o primeiro, todos voltam para o segundo, né? E todos chegam também no terceiro design e no quarto. Né? Então, nós temos aqui uma mudança que isso daqui vai girando. É como se a gente tivesse, deixa eu pegar aqui uma canetinha verde para ficar mais bonito, algo que fosse se cruzando e que ao final retorna cruzando novamente. Né? E isso cria para nós uma certa dificuldade, porque é muito conhecimento, é muitas coisas que a gente tem que saber, e para fins de aprendizado a gente tem que quebrar isso num pensamento mais cartesiano. Então foi separado, mas na verdade quando você for utilizar esse conhecimento, você vai fazer isso tudo, praticamente tudo junto, ok? Então vamos lá para o design da Terra e vamos começar pelo primeiro. Deixa eu pegar minha colinha aqui. Vamos começar pelo primeiro ponto, que é muito importante você saber e que, com certeza,
você deve estar se perguntando, tá, design igual a modelagem, ok? Design é igual a modelagem. E o que eu vou modelar na Terra? Modelagem. O que eu vou modelar na Terra, né, porque é design da Terra, eu vou modelar, como é que a gente chama a Terra no nosso meio? Gleba. Então eu estou preocupado com o que eu posso modelar para aquela gleba, que tipo de produto que eu posso fazer, ok? Deixa eu abrir aqui um pouquinho mais e trazer um pouquinho para o lado. Se ficar muito confuso depois, lembrem-se que tem um material que é muito mais limpo e bonito. Então, o que a gente procura modelar em relação à gleba? O que a gente está buscando saber sobre ela? Você já parou para pensar por que eu separei dentro do método esse ponto? Porque nesse ponto a gente tem algo muito importante, a gente quer saber qual o tipo de produto, qual produto é o mais viável. Porque, vamos lá, adotando um pensamento financista, você já deve ter ouvido falar do conceito, se não ouviu eu vou te apresentar agora, que é o conceito de viabilidade e também o conceito de custo de oportunidade. Custo de oportunidade. A viabilidade é aquilo que é possível fazer, certo? Às vezes é possível fazer uma só coisa. Aquela terra só serve para uma coisa. Aquele terreno, aquele apartamento só serve para locação de temporada. Mas às vezes as coisas podem ter mais de uma função. Então nós temos um custo de oportunidade, ou seja, se eu fizer tal coisa, eu não posso fazer as outras coisas. Eu estou abrindo mão de fazer as outras coisas. Portanto, eu tenho que buscar aquela oportunidade que me dê o maior retorno. E existem muitas maneiras de você observar isso. Mas o design da Terra vai se comprometer a descobrir isso sobre 3 aspectos fundamentais. E quais são esses 3 aspectos? O aspecto econômico para o loteador, o aspecto do que é melhor para a sociedade, ou seja, aquilo que mais interessa à sociedade, e num terceiro ponto, nós temos já interação com aquele contexto jurídico contábil ambiental, que é aquilo que atende ao contexto. Ou seja, aquela terra ela tem que, primeiro, ser viável economicamente, segundo, atender a maior número de demandas da sociedade e, terceiro, atender ao contexto jurídico contábil ambiental. Então, ali vão entrar as regras ambientais e as regras jurídicas de aprovação de projetos. Vamos falar um pouquinho, antes de seguir, vamos falar um pouquinho sobre os produtos possíveis que você pode fazer em uma gleba. Então, nós temos lá a gleba, que é uma área de terra, e é possível fazer vários produtos com ela. Você já parou para pensar sobre isso? Se não parou, eu te convido a pausar o vídeo agora e pensar nisso por algum momento. Por que nós temos que saber os produtos? Porque na legislação brasileira não é possível fazer qualquer parcelamento de solo. A gente tem que atender o contexto jurídico, e o contexto jurídico hoje nos dá algumas alternativas. A gleba ela pode ser rural, como pode ser urbana. Quando ela é rural, você pode ter um condomínio rural, você pode utilizar ela para atender demandas rurais, que é a de produção de grãos, cultivo de animais, essas coisas, né? Cultivo e produção de grãos,
para o crescimento de animais para o abate, para o leite, para o que for, mas é aquela vocação rural da terra ou moradia. E o meio urbano, ele já nos permite ter moradia, não mais a produção de bens naturais, vamos dizer assim, moradia, comércio e indústria. É basicamente toda a atividade humana que a gente faz desde o início dos tempos, desde a primeira cidade. Vamos lá. Então a gleba urbana ela tem algumas regras, a gente já estudou essas regras um pouquinho ali no contexto jurídico, mas ela vai nos permitir fazer um loteamento urbano, vai nos permitir fazer um condomínio de lotes, vai nos permitir que esse loteamento urbano seja aberto ou fechado, mas a gleba vai ser parcelada. E se no rural nós temos aquela especificação de que não pode ser menor do que um módulo rural, no urbano nós vamos ter o que a Lei 6766/79 nos diz, que é um lote mínimo de 150 metros quadrados, com 5 de frente e 10 de fundo. Porém, a 6766 não proíbe os municípios de fazerem algo mais restrito, ou seja, com uma metragem maior e etc. Então, quando a gente vai pensar em parcelar aquela gleba, eu vou novamente desenhar o quadradinho aqui da nossa gleba, nós temos que olhar alguns aspectos dela. E para fazer isso e poder realmente atingir algo muito forte, a gente vai ter que ter um método. E hoje você vai aprender um método que ele é, além de intuitivo, muito mais simples do que parece. Antes de mais nada, a gente falou aqui que a gente quer descobrir se a gleba é viável. E essa viabilidade, ela vai ter 3 aspectos, mas ela vai poder ser quebrada, segundo o método do design da terra, em descobrir 2 características. Uma, a vocação da terra, daquela gleba, e outro, o que eu chamo de viabilidade econômica financeira. Você vai encontrar na bibliografia sobre o assunto diferentes modos. Vamos falar em viabilidade comercial, viabilidade florestal, viabilidade ambiental, viabilidade social, viabilidade... Não interessa. Para fins de você poder entender e ter todos esses aspectos amarrados, eu cunhei que a melhor forma de pensar sobre a Terra é de 2 maneiras. Uma, descobrir a vocação dela, ou seja, aquele produto que ela é mais apta a receber, e outro, descobrir se esse produto é então viável econômica e financeiramente. Porque você descobrindo isso, você rapidamente vai conseguir tocar o teu projeto para frente. E o maior risco quando a gente começa a falar de loteamentos, de condomínio fechado, do produto que seja, inclusive pode ser feito aqui também subir em altura, a gente já comentou isso nas outras aulas, é você ficar paralisado pelo excesso de informação. Então, a melhor maneira que eu encontrei é primeiro ver a vocação, ou seja, descobrir o máximo sobre essa gleba, o máximo de informações, e depois fazer a análise financeira dela. Porque senão você vai criar uma análise financeira que vai ter que ser alterada o tempo todo. E, como eu sempre falo para vocês, a gente trabalha isso sempre aumentando o número de pontos da nossa imagem, ou a nitidez da nossa imagem. Então a gente vai começar sempre com uma imagem mais turva daquilo que é possível ser feito. A gente vai ter uma noção mais geral. E nós vamos aumentando essa nitidez para chegar numa nitidez que nos dê confiança de seguir em frente. A gente não precisa ter uma nitidez 8K, por exemplo, falando em telas, mas a gente tem que ter nitidez o suficiente para conseguir enxergar a imagem. E para isso,
eu acredito que descobrir a vocação da Terra seja o primeiro e mais importante ponto. E nós fazemos isso utilizando do método científico. Eu quero falar para vocês de onde é que surgiu essa ideia de vocação e como trabalhar ela. Tá? Entre as minhas formações, eu estudei muito e trabalhei muito a questão da semiótica do C.S. Peirce. Tá? Então, esse é um conhecimento que você também não vai obter em outro curso de loteamento, em outra mentoria. O C.S. Peirce é um grande semiótico, ele era físico, ele era químico, matemático, e dedicou a vida inteira para descobrir como as coisas significam coisas. Parece papo de louco. Mas nesse caminhar dele, ele cunhou o que eu defino como a melhor forma que existe de você pensar o pensamento científico, que é por aproximações. Ele diz lá no pensamento dele, que inclusive é uma brasileira, a principal autora que pegou os manuscritos, a Lúcia Santanella, se não me engane, pegou os manuscritos dele e começou a compor livros sobre o pensamento dele. Porque antes mesmo, esse pensamento estava disperso em anotações inúmeras, milhares de folhas no laboratório dele. Mas o Peirce ele diz que é impossível conhecer a verdade sobre um objeto. Então digamos que o meu objeto é esse microfone aqui. Eu não tenho como realmente saber o que é um microfone. Eu não tenho como realmente saber todos os aspectos que são necessários para que esse microfone funcione perfeitamente. Mas eu posso, por aproximação, ir descobrindo o que é um microfone. E, devido às múltiplas aproximações do objeto de estudo, nós chegamos ao mais próximo da realidade. E se eu falar algo sobre esse objeto de estudo que é uma mentira, com o tempo, essa mentira vai ser provada que não é verdade por um outro estudo. Eu estou explicando agora método científico, eu sei, pode parecer estranho, mas logo eu faço o fechamento, tá, pessoal? Então assim, bom, eu posso ver esse microfone como um objeto redondo, eu consigo ver ele desse ângulo, mas quando eu olho para cá eu vejo um outro ângulo dele, eu vejo que ele é, então, um objeto tridimensional. Mas eu ainda não sei como funciona a física desse microfone para transmitir a minha voz. Então eu posso estudar a física e aprender como se transmite ondas vibracionais, se transformam em impulsos elétricos e são transmitidos e encontrados aí para você. Ainda assim não é tudo que um microfone é. O microfone também é um objeto no espaço-tempo. E conforme, se eu disser que esse microfone é azul, que vocês daí conseguem ver que não é, quando alguém aproximar um terno como o meu, assim vai dizer, não, mas não é azul. Então a gente descobre e vai se aproximando da verdade. A vocação de um loteamento tem muito a ver com isso, tá, gente? A vocação de um loteamento, ela tá ligada com você ir se aproximando da vocação ideal. A gente nunca tem certeza absoluta dessa vocação. Mas através de diversos estudos, nós vamos chegar mais perto. E depois que a gente descobriu, aí sim, definida qual a vocação que a gente resolve levar à frente, é que nós vamos buscar fazer a viabilidade econômica daquela vocação para ver se ela é realmente a melhor forma de ganhar dinheiro, a que mais vai realmente trazer retorno para nós e retorno para a sociedade. Por isso que eu falo que o método é e sempre vai ser esses 4 designs se cruzando, como eu rabisquei aqui, que já está feio, eu vou rabiscar mais uma vez. Ó. É isso daqui que esses 4 designs fazem, como uma onda, como algo, como um objeto de onda. Por quê? Porque quando a gente começa a analisar, nós invariavelmente vamos para frente nos designs e voltamos para replanejar.
E vamos então, para não perder mais tempo e vocês não acharem que o professor aqui ficou maluco, o mentor, vamos começar a falar sobre a vocação. Bom, vocação tem inúmeras definições, a gente já falou qual que é a nossa definição, mas ela vai depender de alguns aspectos. Quais são os aspectos? Os aspectos intrínsecos à área, os aspectos extrínsecos à área, vamos dizer, que são os de fora da área. Vamos colocar aqui de um jeito mais fora. Isso daqui é dentro da área. Só para vocês. Dentro da área. Fora da área. E os aspectos de mercado. Quando a gente entra nos aspectos de mercado, já vai começar a pensar na viabilidade. Já vamos também começar a falar um pouquinho de design de vendas, de design de obras e até do design de terrenos ou de aprovação. Então vamos lá. Dentro da área, tentem imaginar o seguinte fato. Aquilo que está dentro da área, eu estou falando que é próprio da área. Ou seja, sobre que aspectos a gente pode falar sobre uma área de terra? A gente pode falar sobre aspectos ambientais, de meio ambiente. Nós podemos falar sobre aspectos históricos daquela área, sobre aspectos jurídicos, e cada um desses aspectos, e até vamos botar aqui aspectos comerciais. Bom, se eu vou tentar descobrir tudo sobre aquela área do ponto de vista ambiental, sobre o que eu estou falando mesmo? Eu vou estar falando primeiro das condicionantes ambientais. Ou seja, tem lá uma área de mato, tem lá um rio, tem uma fonte. Depois eu posso estar falando aqui mesmo, dentro dos ambientais, quanto ao solo. Aquele solo pode receber um parcelamento de solo? Do ponto de vista físico, ele suporta habitações em cima dele? Ou ele é um solo cavernoso? E podemos falar também, nas questões ambientais, se, por exemplo, essa área, como é que eu poderia dizer assim para vocês? Se essa área, ela tem uma geometria que favorece a execução dos loteamentos. Então, em geometria, a gente pode estar falando também da questão da topografia, né? Mas eu estou falando até do recorte mesmo, sem considerar topografia também. Bom, eu vou largar um pouquinho aqui, porque eu quero conversar com vocês sobre esses aspectos. Você poderia, sozinho, buscar, por exemplo, as condicionantes ambientais. Existem inúmeros órgãos estaduais, municipais e federais. Então eu sozinho lá atrás do órgão ambiental saber o que está ocorrendo. Eu vou lá descobrir se tem o CAR, que é o Cadastro Rural. Eu vou descobrir se existe ali alguma questão ambiental de reserva legal já na matrícula. Só que vê que aqui a reserva legal, a gente já começa a também entrar nos aspectos jurídicos. E vamos ser bem sinceros, esse trabalho todo aqui, existem excelentes profissionais que estão dispostos a fazer. Entre eles, engenheiro ambiental ou profissional de meio ambiente. Parte deles também pode ser feito por um topógrafo. E você, como loteador, é melhor contratar essa equipe do que tentar, e até mesmo aqui um arquiteto urbanista, né? Um arquiteto urbanista. Você tentar descobrir tudo isso sozinho
vai virar uma trabalheira. Do ponto de vista histórico, por exemplo, nós temos órgãos como o IFAM, nós temos a questão do próprio aspecto histórico da família, que é dona da terra. Então, vou anotar aqui como família. Algumas coisas você vai poder pesquisar por conta própria, mas outras são em órgãos públicos e é melhor buscar alguém que tenha um melhor conhecimento. Para isso também existem profissionais. Falando aqui dos aspectos jurídicos, nós temos que lembrar das matrículas. Se essa área é matrícula por uso capião, se é uma matrícula já bem resolvida. Escrituras, às vezes está em mais de uma escritura. Nós temos também o aspecto de existirem algumas anotações financeiras, principalmente quando a gente fala de propriedade rural que está com algum financiamento bancário, algo assim, que então fica em garantia. Nós temos aqui inúmeros aspectos e que, por exemplo, uma due diligence vai resolver muito bem. Mas quem que tem que fazer isso? Ora, um bom advogado que tenha conhecimento imobiliário te resolve tudo isso. Nós vamos entrar mais para frente em como fazer cada uma dessas análises, porque eu quero que você tenha um conhecimento ainda maior. Mas nesse momento, nós vamos nos ater aqui porque ainda falta a parte comercial. E a parte comercial vai ser também suportada pelo mercado aqui, ó. Então, essa análise de mercado e os aspectos comerciais de dentro da área já começam a se misturar. Então, aqui é uma caixinha à parte desse conhecimento que nós temos que ver os produtos da concorrência, a política comercial da concorrência, a questão de novos lançamentos. E tudo isso vai também te tomar tempo e esforço. Mas aqui, normalmente, você vai contratar profissionais de marketing, pesquisa e até corretores para te auxiliar. Tá? Fora da área, que eu digo, são os mesmos aspectos aqui que a gente anotou aqui em cima, como aspectos ambientais, históricos, jurídicos e comerciais, mas do entorno da área. Por quê? Porque se você tiver um concorrente ao teu redor fazendo o mesmo produto que você, com mais caixa que você, com mais capacidade técnica, e você começar a fazer o mesmo produto, você vai perder por concorrência direta. No mercado aqui, a gente faz tudo isso que contrata esses outros profissionais, a gente faz através do que se chama benchmark. Deixa eu só anotar aqui. Vou pegar aqui em vermelhinho para não confundir vocês. Benchmark. Espero que a minha letra esteja pelo menos funcional. Depois vai os PDFs bem. Mas o entorno, ele tem todos esses mesmos aspectos ambientais. Hoje existem legislações que te pedem fazer esse levantamento de pelo menos 50, 70 metros. Mas esse entorno, ele pode ser tão próximo aqui à nossa área, vamos dizer que a área está aqui. Deixa eu pegar uma canetinha verde, vocês vão entender, a área está aqui. E essa é a nossa gleba que a gente quer lotear. Nós vamos ter um raio a partir dela que nós temos que estudar para poder conhecer o que tem ali no redor. Bom, estamos falando aqui da vocação, vocês já viram que eu já falei que tem um monte de profissionais que podem lhe ajudar e que você deve contratar. Nossa, Matheus, mas vai se tornar oneroso. Ora, em momento nenhum a gente disse que é barato fazer loteamentos, porque é multidisciplinar. Mais do que isso,
a gente precisa descobrir a vocação da gleba e ela depende dessas características, né? Eu quero, antes de passar para como descobrir a vocação, eu quero dar uma pausa aqui para introduzir como que isso na prática pode ocorrer. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui no tablet um recurso. Deixa eu pedir aqui para a produção um pouquinho de ajuda. Vamos ver. Eu acho que sim. Vou abrir aqui um Google aqui normal mesmo. Vou abrir um Google Maps. Eu vou abrir uma área aqui que eu analisei essa semana. E existem outras inúmeras áreas sempre passando. E vou caminhar por ela. Quero mostrar para vocês no satélite. Então, o que a gente está fazendo quando a gente faz tudo isso? Eu analisei essa área e foi informalmente, mas me veio com a área desenhada como se fosse toda... Deixa eu tentar tirar aqui vou só abrir aqui para vocês verem. Essa daqui é a área, então vou voltar aqui para poder desenhar, que ali no Google Maps eu não vou conseguir desenhar. Mas eu vou voltar aqui para vocês. Aqui, pronto. Aqui está uma estrada, aqui está outra, né? E a área que me foi mandada era isso daqui, sendo que havia uma estradinha vicinal aqui e caminhava para o fundo, tá? Já volto lá. Opa, deixa eu voltar lá no... mostrar para vocês que vocês vão conseguir entender rapidamente aqui. Então, tá aqui a área que eu estava falando. Porém, quando eu fui analisar a matrícula não descrevia contra essa acesso José Rodolfo Trave. Ela descrevia contra um rio. E daí eu descobri que no meio disso daqui, dessa área verde aqui, existe um rio. E mais, visitando lá a área, eu também descobri que aqui tem um grande declive. Então, o que antes parecia uma área ótima para loteamento, como são as áreas do lado aqui, muito plana, já se demonstrou diferente. Eu já tive que pensar um outro produto, porque esse produto não servia mais. Isso tudo eu já faço meio intuitivamente, porque eu já fiz muitas vezes. Mas eu quero trazer isso para vocês entenderem. Então, o que eu comecei a pensar? Bom, se eu não posso fazer isso, eu posso talvez fazer um outro produto. Tentei pensar num produto industrial, porque os fundos, como tem essa área verde de mato denso e mais o declive, eu não vou poder aproveitar. Então eu aproveitaria a estrada aqui vicinalzinha, essa estrada vicinal que vocês estão vendo, que eu estou ampliando, aqui onde tem esse aviário e tal, e faria lotes de frente para essa via. O que eu descobri? Que aqui muito próximo já está saindo um enorme loteamento todo industrial, tá? Que é tudo isso daqui, ó. Toda essa área de barro que vocês enxergam na imagem, para o acesso Florenal Ribeiro e mais para a 480, ok? Então, vou competir com alguém que tem muito mais produto, mais bem localizado, com acesso mais fácil. Só que tem um outro fato aqui que eu também tive que analisar, que é o cone do aeroporto. Então a gente já está entrando aqui numa análise de entorno, que eu estava falando para vocês. E no cone do aeroporto a gente consegue ver que essa área sai do cone do aeroporto, eu não vou trazer aqui muitos detalhes, ok? Mas daí começou a surgir, bom, não dá para eu fazer o produto que eu tinha imaginado primeiro, por eliminação, não dá para eu fazer loteamento, então eu não consigo fazer loteamento dessa área ali que estava sendo analisada, eu não consigo fazer loteamento industrial, ainda dá para fazer ela? Olha, o estudo ainda está em andamento, estamos estudando se ela seria viável para um condomínio de lotes, com uma pegada mais rústica,
com um quê das pessoas poderem ter acesso à mata que fica ao fundo. Então, tudo isso a gente vai aproximando. Talvez eu chegue lá na frente e daí sente para fazer a viabilidade econômica e descubra que o produto que eu modelei não dá. E então só me cabe dispensar realmente a possibilidade. Mas tem um outro caso que eu quero trazer para vocês, que também é aqui em Chapecó, que são as áreas que mais me são ofertadas, que é de um aluno meu de mentoria. Ele a primeira vez me buscou para fazer, eu só tinha interesse de fazer, se fosse para fazer dele e dos vizinhos, que seria toda essa área aqui, ok? Que eu estou mostrando para vocês, entre a Rua Itália, a 283, todo esse vazio aqui. Mas ele tem um pedaço. E quando ele, então, num segundo momento, me buscou para as mentorias, o que ocorreu? Nós fomos levantando as informações, descobrimos que sim, tem um riozinho lá no fundo, mas que está na área do vizinho, então ele não tem nem o que deixar de espaçamento que precisa lá das áreas de APP, mas a gente foi olhando o entorno e ao redor tem um hospital regional. E várias casas ao redor do hospital regional estão se tornando clínicas. Mas o zoneamento aqui não é benéfico para a instalação de clínicas, mas deveria ser. E ele propôs ao município um zoneamento especial para atender a área médica na fração dele, que faz parte desse grande aberto aqui. Vou até tentar desenhar aqui o aberto, a área dele ali, mas ela é mais ou menos isso daqui, né? E da área dele é só esse cantinho aqui. Depois tem mais duas matrículas. 1, 2 e 3. Tá? E ele conseguiu disso inúmeras vantagens que comercialmente também são muito vantajosas, porque vender para a área médica tem um valor agregado maior, vai ter uma coleta de lixo especial. E o que eu estou tentando trazer para vocês é que esse processo que nós vamos ao longo das próximas aulas realmente aprofundar cada um desses itens, é muita informação para você lidar de uma só vez. É humanamente impossível. O nosso cérebro ele funciona como uma calculadora 12C, HP 12C, você já deve ter ouvido falar. HP 12C ela tem um empilhamento de cálculo. Você consegue empilhar lá 4 a 5 números. Então vamos dizer, eu tenho 131, tenho 215, eu tenho 840 e eu tenho 0. Ou 6 ali, tá aparecendo mais um 6. E eu consigo, depois que eu empilhei 4 números, eu consigo dizer, soma esse com esse, multiplica por esse e divide por aquele dali. O nosso cérebro funciona mais ou menos assim. Ele até empilha uma quantidade maior de informações, só que é limitado. Ele não consegue fazer esse empilhamento de tanta informação quanto isso daqui. E daí tem um livrinho do Daniel Krugman, que é Rápido e Devagar, e que nos apresenta a seguinte solução para esse problema. Se a nossa mente consciente não consegue empilhar mais informações, nós devemos utilizar da nossa mente inconsciente para tomar conta dessas decisões. E eu gosto muito porque é um método que tem uma base neurológica muito boa, ok? E que permite que a gente resolva grandes problemas. Então, o que eu gostaria que vocês saíssem dessa aula na cabeça de vocês? Primeiro, que se você for, como ser humano, tentar resolver todos esses detalhezinhos do fazer o loteamento, você vai ficar louco. Ponto. E você não vai conseguir trazer todos os aspectos com qualidade suficiente para a mesa para poder analisar. Você vai perder muito tempo levantando informações que outros profissionais mais bem capacitados para aquela função podem fazer para você. E você vai juntar toda aquela informação que eles já coletaram e vai analisar. Então, nós temos duas formas de trabalhar isso.
Segundo o Daniel, quando a gente joga para o inconsciente consegue tratar um número maior de informações. Só que ele demora mais tempo para processar. Então, o que nós buscamos fazer? Deixa eu colocar aqui para o lado, porque realmente, gente, esse é Ou deixa eu apagar aqui algumas coisas que eu fiz. Tá? Deixa eu apagar aqui para vocês que eu quero desenhar aqui como a questão do Daniel ali, né? E como nós devemos utilizar um método. Nós temos duas formas de resolver. A primeira forma, que é a minha preferida, é o método criativo. Okay? Isso vai servir para a vida de vocês além dos loteamentos. E a segunda é o método lógico. O método criativo que eu ensino e que eu acho mais útil para descobrir vocação da Terra, para analisar toda essa quantidade enorme de informação aqui que vai te deixar louco, ele envolve simplesmente você abordar o problema e buscar o maior número de informações possíveis, aprender aquelas informações, esquecer o problema por um período de tempo, deixar que o teu inconsciente trabalhe esse problema e ele te devolva. É o famoso eureka. Ai, Matheus, mas isso daí me parece que você... Cara, eu não entendo dessa maneira. Eu tenho muito problema. Eu venho da engenharia e a engenharia a gente tem outras soluções. Calma que eu já vou dar uma solução lógica para esse teu cérebro viciado em arbitrariedades. O que tem de beleza no momento eureka? Dentro da comunicação social, isso já foi, inclusive, existe bibliografia garantindo que isso é um método. Isso não é abandonar o problema. É você se munir do máximo de informações de um problema até que você esteja saturado disso e você vai pensar em outra coisa. O teu cérebro, lá no inconsciente, vai ficar matutando essa informação, vai ficar processando ela. Em algum tempo, para algumas pessoas um dia, 2, para outras uma semana, vai te devolver a resposta mais inteligente sobre aquilo. E isso é um método, isso não é um achismo, isso claro, tem aquelas anedotas da Grécia Antiga, né, essas histórias todas, mas hoje já é reconhecido dentro da publicidade e das ciências que necessitam de criatividade como um método para se ser criativo e descobrir novas soluções. O segundo método é o método lógico. E daí, o método que eu gostaria que vocês utilizassem é a análise SWOT. Quem é da área de administração vai lembrar do método SWOT com um certo desprezo. Ficou claro, pessoal? Espero que tenham entendido assim. O primeiro método que eu mais gosto é: me junto de toda a informação possível, leio tudo o que sei a respeito, contrato os profissionais para eles me encherem de informação, tento imaginar um melhor produto, dentro da minha capacidade, vou desenvolvendo esse olhar, sendo que eu sei que os produtos são limitados. Loteamento aberto e fechado, condomínio, vertical e horizontal, né? Vertical de empreender em altura, condomínio fechado, e eu vou pensando nas características que eu posso vender. E os usos são simples também: moradia, comércio e indústria. É essa equação que eu quero descobrir que a minha terra é melhor para fazer. O melhor jeito, na minha humilde opinião, e que sempre funcionou para mim, foi o método Eureka, foi o método criativo. Mas existe um método mais lógico que pode ser utilizado, que é o SWOT, que é o FOFA também, conhecido como FOFA. Forças, oportunidades, fraquezas, ameaças. E o análise SWOT, só para quem não conhece a análise SWOT,
ela te diz para você ver as forças daquele local, aquilo que é bom. Você vai ter as fraquezas aqui. E você vai ter as oportunidades. E as ameaças aqui. Qual que é o problema do método FOFA ou SWOT? Quem decide o que é uma força? Mas você vai dar uma escala você vai botar aqui os problemas, né? Ou as forças que tu acha que tem. Vai escolher lá 5, 10, isso depende de cada um. Vai também listar as oportunidades e as ameaças ao teu produto. E depois você vai fazer uma matriz de números. Você vai atribuir uma nota. Tem como fazer isso mais científico? Claro que tem. Sempre tem como você aprofundar isso. Porém, por que esse não é o meu método preferido? Pelo que eu já dei indicação no início da minha fala. Ter uma grande área de mata é uma força ou uma fraqueza? É difícil saber. Porque em alguns mercados onde, por exemplo, você tem um condomínio horizontal com uma grande área de mata no centro de São Paulo, ia ser um produto de luxo tremendo. Ia vender muito bem. Talvez lá no meio do Mato Grosso ainda não, mas ali sim. Você ter uma fonte de água que te tira pode ser uma força ou como pode ser uma fraqueza. Oportunidade e ameaça são coisas externas, né, ao teu empreendimento, à tua empresa. Então, uma oportunidade de mercado pode ser uma ameaça para outros, né? O surgimento da internet, o surgimento da fotografia digital, por exemplo, foi uma oportunidade para a Kodak que ela desprezou, depois se tornou uma ameaça tão grande que acabou quebrando a empresa. Estou dando exemplos fora do meio de loteamentos para ser mais explícito, caso você ainda não tenha um conhecimento muito grande aí da área. Mas a gente faz a análise SWOT, estabelece notas, então aqui no final eu vou ter as notas, né? Eu vou dizer, é 9, é 10, é 7, para cada uma dessas forças e fraquezas e para as oportunidades e ameaças. E depois eu posso até cruzar cada quadrante, que, por exemplo, quando uma força minha encontra uma oportunidade, seria o melhor produto que você pode fazer, ou teu oceano azul. Quando a tua força cruza a tua oportunidade. Quando a tua força cruza com uma ameaça, você tem um escudo ou defesa, eu chamo. Você tem capacidade de defesa. Agora, se a tua oportunidade, as tuas fraquezas do teu produto encontram oportunidade, como você é fraco nisso, você vai ter aqui uma perda de oportunidade. E se essa fraqueza cruzar com uma ameaça, aí você tem o que eu chamo de tempestade perfeita. Por quê? Porque vai te arrebentar. É legal utilizar uma matriz SWOT para fazer isso? É bem legal. É possível, através dela, você realmente comparar diferentes produtos. Para isso, você vai criar, eu tenho aqui essa matriz, agora eu teria que criar uma matriz para o segundo produto que eu estou imaginando, depois uma para o terceiro produto, e depois eu iria comparar e ver qual dessas matrizes, desses 3 produtos, é melhor. Bom, esse é um outro método. Depois a gente vai entrar mais a fundo, mas o interessante é que você entenda que existem duas linhas para caminhar. Uma que é criativa
e outra linha que é lógica abstrata. Qual é a melhor? A que melhor se adaptar a você. É por isso que no design da Terra, nós vamos modelar a forma como a gente quer trabalhar as coisas. Tem uma parte desse trabalho que obrigatoriamente tem que ser feita. E essa parte que é obrigatória de ocorrer, ela pode ser feita por profissionais especialistas. Só que a parte de decisão, quem toma a decisão, tá? Quem toma a decisão é você, loteador. E o que você utiliza como ferramenta pode ter dois caminhos. Tudo vai ser baseado em dados. Você não vai tirar da tua cabeça esse momento eureka sem ter antes analisado toda a documentação que te foi fornecida. Portanto, não é um chute no escuro. Não é sobre isso que a gente está falando. A gente está falando sobre decidir qual é a vocação utilizando métodos. E o método criativo, para mim, ele é o melhor, porque ele desenvolve capacidade cognitiva de reconhecer no futuro novos empreendimentos só de bater o olho. Como vocês puderam ver, eu já faço isso com uma navegação mais rápida. Eu já olho aspectos de vendas, eu já vou para aquele aspecto de execução da obra. Falei daquela área de terra que, por exemplo, tinha uma condicionante ambiental que não me permitiria aproveitar o fundo da área. E isso vai sendo criado ao longo que você vai passar de empreendimento para empreendimento. Se no primeiro você está muito ainda preocupado, talvez esse processo de fazer uma SWOT e aprender sobre como fazer uma SWOT profundamente é melhor do que o processo criativo. Mas ambos os dois vão necessitar que você faça o estudo do maior número de aspectos sobre aquela área para descobrir a vocação. E uma vez descoberta a vocação, lembrando que a gente sempre vai aprofundar mais para frente tudo isso que a gente está conversando aqui. Deixa eu só pegar a borracha aqui e apagar algumas coisas para conseguir desenhar para vocês e ocupar melhor Opa, peraí, aqui, vamos deixar mais limpinho aqui para vocês, ficar mais bonitinho. Uma vez terminada a vocação, só um pouquinho, gente, que deu uma travadinha aqui no tablet. Uma vez terminada a vocação, nós então vamos partir para a viabilidade econômica financeira, que eu separo também em dois assuntos macro. Uma vez que eu terminei e descobri a vocação, então eu terminei a vocação aqui, né? Eu passo para a viabilidade econômica financeira. E a viabilidade econômica financeira também vai passar por um processo de aproximação. Nós vamos começar projetando econômica e financeiramente em nível macro. O que é nível macro? Vamos lá, pessoal. Para algo ser viável economicamente, aquele valor de venda, a venda, tem que gerar mais dinheiro, tem que ser maior que o custo. Só isso. Porém, quando a gente trata de loteamentos, e daí vocês já vão me entender, tem que ir um pouco mais a fundo. A venda, ela vai ter que cobrir os custos. Em loteamentos, nós sempre falamos de VGV, Valor Geral de Vendas. O que é o VGV? A gente simplesmente pega a metragem total, metragem quadrada total dos lotes,
né, daquilo que a gente imagina que vai sobrar de lotes. Isso, aquele estudo preliminar dos percentuais de doação já nos dá. E divide, pega e multiplica, na verdade, pelo valor por metro quadrado que a gente acredita que o mercado pode pagar. De onde é que vem esse valor por metro quadrado? Vem já da gente ter feito um pouco do estudo do design de vendas, que é o quê? Tem aquilo que o mercado cobra, ou seja, lá no meu mercado só se vende lotes a R$400 o metro, a R$300 o metro, porque lá tem lotes de 200 metros e 200 vezes estão me cobrando, sei lá, R$100 mil. R$100 mil dividido por 200 me dá um valor por metro quadrado. Esse valor é o que o mercado normalmente absorve. Só que se você está fazendo um produto com diferencial, que você já estudou ali na análise SWOT, que o teu concorrente não tem o mesmo produto, ou que pela intuição do método criativo você já entendeu que é um produto que não existe, como lotes de 1.000 metros em condomínio fechado, você não pode utilizar esse método. E daí você tem que chutar um método. Ou fazer uma pesquisa de mercado. Mas de qualquer maneira, você vai fazer essa multiplicação e isso vai te dar o teu valor geral de vendas, o teu VGV. O teu VGV tem que ser maior do que os custos de obra. Em que proporção? Olha, a minha experiência, cálculo de padaria, 4 vezes. Mas pode ser que na tua região seja mais ou menos. Tá, Matheus, mas como é que eu vou saber os custos? Isso eu estou falando em questão macro, tá, gente? Depois, quando você já passar dessa fase de pré-orçamentação e passar para uma fase de orçamentação, ou de orçamentação preliminar, para ser mais exato, não confunda pré-orçamentação com orçamentação preliminar, aí você vai pegar e vai fazer estudos mais aprofundados, lembrando sempre aumentando a nossa nitidez daquela figura. Vamos lá, vocês estão olhando ainda o processo nesse grau de abertura. É necessário sempre, então, aproximar para poder ver os detalhes. A mesma coisa ocorre com os custos. O custo que eu tenho aqui, ele pode vir de um orçamento que você pede e faça o orçamento já por metro quadrado. Peça quanto que é o asfalto na minha região, quanto que é o metro linear de instalação de água. Você vai ter uma noção. Mas não é o custo e tal, depois eu posso tomar susto. Sim, mas você está fazendo uma análise preliminar para assinar um contrato ainda. Você não está contratando nada. Nem ninguém vai te dar um orçamento também tão perfeito que vai te garantir por 4 anos, 2 anos, 3 anos ou até mesmo 6 meses, que é o tempo de uma aprovação, tirando outras coisas. Pode vir de uma orçamentação. Isso daqui pode vir da tabela SINAP, por exemplo, que tem lá os custos de construção civil e tem lá as alíneas que são de asfalto, de tubos. Pode vir de uma ferramenta como a LotCalc, né, que é a calculadora de pré-orçamentação que eu tenho entre o rol de produtos, né, que vai utilizar a SINAP e vai utilizar. Mas o interessante é você ter um cálculo geral e saber esse custo. Bom, isso é viabilidade econômico-financeira, mas faltou um pedaço e que a gente vai abordar ainda hoje, que é o quê? O fluxo de caixa. Eu já sei que as minhas vendas superam os meus custos, mas quantas vendas eu tenho que fazer para ela abarcar os custos? Lembrando que uma obra vai de 2 a 4 anos na maioria dos municípios e até está sofrendo revisão essa lei, você vai dividir os custos neste momento, os custos de fazer a tua obra, em 24 a 48 meses. Você até vai saber que não vai ser distribuído assim, não vai ser linear, todo mês eu vou pagar o mesmo
tantinho da obra, é o mesmo tantinho da obra como uma linha reta, que é o que a gente estaria fazendo aqui agora. Você sabe que os custos vão aumentando conforme tem que fazer as obras e depois eles vão reduzindo até só ficar as vendas. Mas fazendo isso daqui, você já vai ter um valor mensal de desembolso. E esse valor médio mensal de desembolso, você vai ter que confrontar com a política de vendas que você está planejando. E qual que é o objetivo desse fluxo de caixa que você está criando aqui? Fluxo de caixa. O objetivo desse fluxo de caixa é um único. É descobrir se a tua política de vendas gera venda suficiente para cobrir os desembolsos. É isso. Em linhas gerais é isso. Tá? Não existe outro motivo. Então, primeiro, são dois momentos. Vamos lá. Você tem a viabilidade do VGV ser maior que os custos. E se isso for verdade, você já tem um positivo. Vamos botar aqui um mais. Porém, deveria ter feito em verde, né, gente? Então, maior que os custos. Então, isso daqui é positivo. A gente está pensando para cima. Vamos continuar o projeto. Porém, eu também preciso que as vendas que eu imagino que vou ter, o número de vendas, a forma como eu vou vender, a quantidade de entrada, a quantidade de parcela, seja no tempo maior que o desembolso no tempo. Que é o segundo, que é o fluxo de caixa. Se isso daqui também for positivo, né? Se isso daqui também for verdadeiro, ou seja, as minhas vendas geram receita que é maior que o desembolso no tempo, aí sim eu tenho a viabilidade econômica financeira do meu loteamento. Bom, gente, por hoje, se vocês entenderam bem, nós já temos bastante conceitos para aprofundar. Essa introdução aqui é o que nós tínhamos pelo momento. Nas próximas aulas, nós vamos aprofundar isso, começando inclusive pelo due diligence, que é o levantamento de toda a documentação. Vamos pegar aqui. Toda a documentação para a gente criar e descobrir se os aspectos jurídicos estão sendo cumpridos para aquela área antes que você adquira a área. Mas, como eu disse, tem aspectos históricos, tem aspectos jurídicos, comerciais. Então, por hoje era isso. Espero que tenham adorado a aula, como eu adorei falar sobre esse assunto. Espero que eu tenha sido claro o suficiente e que vocês consigam agora, comigo, revisar o que a gente viu. Então, vamos lá. O que a gente reviu? O que a gente viu? Que o círculo dourado, ele chegou na etapa dos 4 designs, que esses 4 designs eles se embaralham, né? Mas o design da Terra, ele busca saber qual que é o produto é o mais viável e ver o custo de oportunidade daquele empreendimento. E ele vê isso sobre 3 aspectos, o econômico, o de vantagem para a sociedade, né? Ou seja, é economicamente viável, é viável para a sociedade e é viável porque atende às normas. Bom, a gleba, então, ela pode ser subdividida em outros produtos. E cabe a nós saber os produtos e o uso deles. Mas, basicamente, a gente já falou, comercial, moradia, comércio e indústria. A gente pode incluir aí entretenimento, pode incluir aí qualidade de vida, mas o produto em si atende, a ocupação do lote atende a esses 3 requisitos. Para saber qual que é a vocação, ou seja, se ele é mais industrial, se ele é mais residencial, se ele é um produto
A ou B, condomínio ou loteamento, nós temos que ver a vocação. E para descobrir a vocação e a viabilidade, a gente usa o método científico de aproximação da verdade, ou seja, a gente começa com um conhecimento, vai aprofundando o conhecimento sobre as coisas e conforme aprofunda mais, a gente vai limpando o que é mentira e descobrindo qual que é a verdadeira vocação. Para isso, nós analisamos os aspectos de dentro da área, depois analisamos os aspectos externos à área, inclusive mercado, para poder descobrir qual é a vocação. Ao fazer todas essas análises, é interessante que a gente contrate profissionais especialistas e vocês têm a lista de possíveis profissionais para fazer cada uma dessas atividades. Por fim, nessa revisão, nós temos que lembrar que a decisão em si é do loteador. Esse é um aspecto que não pode ser delegado a um arquiteto, não pode ser delegado a outras pessoas, porque você vai passar 4 ou 5 anos da tua vida envolvido com isso. Quiçá, se você for muito bem sucedido, 2 anos, 1 ano e meio. Mas são raras as exceções. Portanto, você pode tomar essa decisão usando 2 aspectos. O criativo, que me é preferível, uma vez que eu aprendi toda a informação possível de ser apreendida sobre uma gleba, e depois utilizar o método de análise SWOT e fazer cruzamentos e descobrir qual é a vocação. Uma vez descoberta a vocação, a gente passa para a viabilidade econômica financeira, que pretende encerrar esse assunto e o design da terra, mas que passa por analisar se o VGV é maior do que o custo, é o primeiro cálculo, e o segundo, se a política de vendas, ou as receitas criadas por esse projeto são maiores do que o desembolso no tempo. Por que isso? Porque o ideal é que a obra pague a própria obra, é que o loteamento pague a própria obra. Ah, mas eu tenho todo o dinheiro para fazer e depois vender. Mesmo assim, por uma questão de eficiência de recursos financeiros, o ideal é que as vendas gerem receita suficiente para cobrir os desembolsos de obra no tempo. Quando que a gente começa a vender? Só lembrando, depois da aprovação. E nesse momento tem que criar essa receita. Por hoje era isso, muito obrigado, estamos revisados. Na próxima aula nós entramos a fundo nesses assuntos e vamos aprofundando mais para que você tenha maior domínio e consiga tomar a tua decisão de embarcar num projeto de loteamento ou condomínio, ou seja, de embarcar num projeto de PDU, que é Plano Projeto de Desenvolvimento Urbano, que te agrade e que você queira desenvolver na sua região. Muito obrigado e até a próxima aula.